Nós falávamos no último vídeo que o primeiro pensador importante da escola de Alexandria foi Tito Flávio Clemente, também conhecido como Clemente de Alexandria. Mas o mais importante discípulo de Clemente, assim como o principal pensador da escola de Alexandria, foi Orígenes, que sucedeu o mestre na liderança da escola. Ele era natural de Alexandria, filho de pais cristãos e desde muito jovem dedicou-se à religião com um fervor notável. Aos 18 anos, aproximadamente, Orígenes assumiu a posição de chefe da escola de Alexandria e iniciou sua fértil trajetória como mestre da doutrina cristã. Ele exerceu a função até 232, quando foi expulso por divergências com o bispo da cidade. E ele se refugiou em Cesareia, na Palestina. Continuou suas atividades de filósofo, sempre motivado pela fé, e sofreu perseguições por causa da fé, até morrer debilitado pelos sofrimentos que lhe foram infligidos. A base da filosofia de Orígenes se encontra na doutrina cristã, conforme exposta pela Igreja. Usando uma comparação, o filósofo ele dizia que Cristo é a fonte de luz e que a Igreja reflete essa luminosidade para os homens, assim como a lua brilha porque é iluminada pelo sol. Ou seja, a Igreja seria como essa lua, ela reflete a luz de Deus. Ele sustentava que fora da Igreja, então, não é possível conseguir a salvação, nem a felicidade. Ou seja, a gente precisaria do encontro com Deus para isso. Pela primeira vez na história do cristianismo, o fundamento da Igreja, como instituição, foi expresso filosoficamente por meio das reflexões de Orígenes. Conforme ele mesmo fala, esse alicerce consiste na autoridade que Cristo teria transmitido aos apóstolos no momento em que fundou a Igreja. Essa autoridade seria transferida ao longo dos séculos por meio da religião cristã, como se ela fosse um patrimônio que se transmite às gerações seguintes na forma de uma herança espiritual. Segundo ele, somente essa transmissão fornece orientação segura para o comportamento e a fé dos cristãos. Desobedecer à tradição cristã significa então cair em erro. Não fazer parte da igreja significa caminhar na escuridão. Recentemente, na encíclica de João Paulo II, chamada Fé e Razão, há um trecho que expressa essas mesmas concepções de Orígenes, que vai falar assim, na base de toda reflexão feita pela Igreja está a consciência de ser depositária de uma mensagem que tem a sua origem no próprio Deus. O conhecimento que ela propõe ao homem não provém de uma reflexão sua, nem sequer da mais alta, mas de ter acolhido na fé a palavra de Deus. A Igreja, que se desenvolveu ao mesmo tempo em que o poderio de Roma era destruído de forma definitiva, absorveu a ideia romana de autoridade e veio se organizar de forma semelhante àquela civilização, especificamente em termos de autoridade diante do mundo. Grande parte da obra de Orígenes é dedicada à interpretação da Bíblia. Ele afirmava que no texto bíblico era possível identificar dois elementos distintos, embora inseparáveis: o espírito e a letra. A letra refere-se ao texto, que significa literalmente, isso é, a narrativa dos personagens bíblicos, das ações de Deus, das profecias, das advertências divinas. O espírito demonstraria a verdade sobre a criação, a vontade de Deus e seus planos para o ser humano. Assim, para ler a Bíblia e compreender o que ela verdadeiramente comunica, o cristão deve ter em mente que as Escrituras são ao mesmo tempo uma narrativa histórica e um texto simbólico. Para explicar essa ideia, Orígenes ele utilizou o conceito de alegoria. A gente já viu aí quando falava de Platão, o que é alegoria? Alegoria vem do grego alos e agorém, que significa falar sobre outro, ou seja, dizer algo por meio de outra coisa. É a representação de uma ideia por meio de outra, usando outras palavras. Segundo Orígenes, o texto bíblico é fundamentalmente alegórico, revela os mistérios de Deus indiretamente por meio de narrações variadas. Para apreender a verdadeira mensagem da Bíblia, o leitor ele deve se basear nas orientações da Igreja e em sua própria fé que ilumina sua inteligência. Então, a gente pode perceber então em Orígenes a primeira pessoa a fazer uma análise dupla do texto bíblico, Uma análise histórica, aquela que você vai tentar contextualizar os escritos em sua época, a motivação da sua escrita e também
a interpretação para os tempos atuais, ou seja, o que esse texto bíblico tem a dizer para o leitor naquele momento vivido no presente. Então, gente, eu espero que tenha sido claro. Na próxima aula, nós vamos começar falando um pouquinho sobre Santo Ambrósio, que foi um estadista da igreja, que vai ali atuar na patrística exatamente quando ela vai alcançar o seu auge, a partir do século IV depois de Cristo.